Queridos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Alex Melo, mais uma vez aqui com vocês, no nosso canal Cristão em Ação. Muita alegria, nosso canal está recheado aí de mensagem nossa, reflexões maravilhosas da parte de Deus para a tua vida, para a tua meditação, para que Deus fale com você de uma maneira extraordinária. Então, neste momento, nós estamos mais uma vez com mais um vídeo gravando para abençoar a sua vida, para que você possa escutar a voz de Deus por meio da nossa voz, por meio da palavra que iremos mencionar para a sua vida, trazer para abençoar a sua vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja em nome de Jesus. E vamos que vamos no canal aí em nome de Jesus, Cristão em Ação. Então quero trazer mais uma palavra de Deus, uma reflexão para a sua vida neste exato momento. E a palavra de hoje nós vamos falar sobre profecia da parte de Deus. Pois é, profecia que vem de Deus. Eu quero abrir parênteses para iniciar aqui dizendo para você, revelando que profecias que vêm da parte de Deus, ela tem um resultado positivo e tem um cumprimento positivo e direto. E ela se cumpre. Profecia vinda da parte de Deus, profecias de Deus, ela se cumpre, ou cedo ou tarde, mas ela se cumpre, certo? Então, a profecia de Deus, ela é diferente da profecia do homem, diferente da profecia humana, porque a profecia humana vem de origem humana, de origem de homem. Então, ela tende a cumprir ou não cumprir, entendeu? Então há uma diferença enorme e muito grande da profecia de Deus para a profecia do homem. Então o tema que nós vamos estar abordando aqui rapidinho, uma reflexão para a sua vida, para que você não fique embaraçado acerca de alguma profecia, quem sabe que você recebeu, quem sabe que você ouviu de alguma coisa a respeito da sua vida, ou direcionada à sua vida, enfim. E você deve estar aí pensando, será que a profecia vem de Deus? Será que a pessoa, o irmão, a irmã que falou na direção de Deus? Às vezes a profecia não está direcionada ou tem origem divina, mas a profecia muitas das vezes mesmo assim é lançada para com sua vida, e às vezes a profecia até faz sentido com alguma coisa que você está vivenciando, com alguma coisa que você está vivendo, passando na sua vida. Então subtende-se de que a profecia veio de Deus, mas com o passar do tempo, a profecia não se cumpre no tempo exato, não se cumpre em nenhum dado momento da tua vida, e as coisas vão derivando para um caminho oposto à profecia que você recebeu de alguém. Então, tenha muito cuidado, irmãos. Aqui vai um alerta tremendo. Tenha muito cuidado sobre profecias, porque é uma coisa muito séria, não é brincadeira. A profecia, ela tem um poder enorme, tanto de dar vida, como também matar e tirar a vida. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, eu quero trazer para vocês aqui no canal, que são inscritos aí do nosso canal, uma palavra acerca da profecia de Deus, que tem uma enorme diferença da profecia do homem. Então, eu quero trazer como base para vocês um texto que está em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37. É uma palavra que vocês já conhecem, já têm lido, quem sabe, várias vezes. Então, eu acredito que vocês já devem estar por dentro de algumas palavras que a gente vamos dizer aqui. Ezequiel 37, versículo de número
4, vamos iniciar aqui do versículo 4, tá bom? Diz assim, ó. Então disse-me o Senhor, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha agora o que é que diz o versículo de número 7. Esse aqui é um texto bastante interessante para que a gente possa entender e meditar sobre ele. Então disse Ezequiel, profetizei como o Senhor me ordenou. Aqui tem um alerta para nós. Segura aí. Então profetizei como se me deu ordem. Então, logo entendemos que o texto está revelando que Ezequiel vai profetizar, né? Vai deliberar uma profecia. Só que a profecia, ela vai ser liberada segundo aquilo que Deus quer que Ezequiel profetize, na direção do que Deus lhe orientou nos versículos anteriores que nós acabamos de ler. Como, por exemplo, no 6, no 5 e no 4. Então, a profecia não é de Ezequiel. A profecia é de Deus. Você entende isso? A profecia, ela é de Deus. Então, Ezequiel vai profetizar, mas com uma palavra que ela é de Deus. A profecia, ela é de Deus e não de Ezequiel. Então, no versículo 7, Ezequiel está dizendo que profetizou como Deus lhe orientou e como Deus lhe deu ordem. Outro detalhe que nós entendemos aqui nesta frase, nesta parte A do versículo 7, é que o que Ezequiel vai dizer, como ele vai falar, é segundo o que Deus lhe orientou. E segundo ponto, ele vai profetizar na ordem. Ele vai profetizar no momento em que Deus lhe deu ordem. Ou seja, ele vai falar primeiro, ele vai falar a profecia que é de Deus, que vem de Deus, ele vai profetizar e não vem dele. E segundo ponto, ele vai profetizar no momento em que Deus lhe der a ordem. No momento em que Deus lhe der a autorização. Aqui está um detalhe, um ponto interessante para você entender. Primeiro, a profecia está vindo de Deus. É Deus quem está falando e não Ezequiel. Apenas ele está sendo um canal. E segundo, ele vai profetizar no momento em que Deus disser, Ezequiel profetize. Ou seja, Ezequiel fale. No momento que eu disser, é para falar? Então você fala. Deu para você entender aí como é as coisas? Como é totalmente diferente de profecias humanas? Então, dando continuidade do versículo 7, diz: e ouvi um ruído enquanto eu profetizava. Aqui está o cumprimento. Aqui está o que comprova de que a profecia de Deus, ela se cumpre. A profecia de Deus, ela se cumpre. Quando Ezequiel começou a profetizar o que Deus lhe mandou, segundo a ordem que Deus lhe deu, ele disse, assim quando eu comecei, houve um ruído. E ele continua dizendo, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu ossos.
Aqui tem mais um ponto para a gente aprender, já vou encerrar aqui para que o vídeo não fique bastante longo. Primeiro, Ezequiel profetiza, mas a profecia não é dele. A profecia vem de Deus. A profecia é de Deus. Segundo, Ezequiel profetiza no momento em que Deus lhe dá a ordem. Terceiro, a profecia de Deus se cumpre. Não tem um momento determinado para a profecia se cumprir, mas que ela se cumpre, se cumpre. E aqui está o resultado no versículo 7, na parte B do versículo, que é a última parte, dizendo que enquanto Ezequiel profetizava, houve um ruído e cada osso se juntou ao seu osso, ou seja, cada coisa esteve, melhor dizendo, no seu devido lugar. Nada estava fora do lugar. Quarto lugar aqui, para que você entenda aqui, para que eu possa concluir, é que na medida em que os ossos iam se juntando, ia formando um esqueleto humano, cada um deles ia exatamente, precisamente para o seu devido lugar. Ou seja, o osso da perna não ia para o braço. O osso do braço não ia para as costas. O osso das costas não iria para a perna. A cabeça não iria para os pés. O crânio, melhor dizendo, não iria para os pés. Então, cada coisa, ela se juntava, se colocava no seu devido lugar. Então, o que é que eu aprendo? O que é que você aprende? Qual é a lição que nós aprendemos aqui? É que o que Deus fala se cumpre e se cumpre exatamente colocando cada coisa no seu devido lugar. Nada vai se cumprir de maneira errada, de maneira tortuosa, de maneira que possa dizer que possamos ter dúvida ou causar dúvida em nós. Tudo que causar dúvida, tudo que estiver fora do lugar, que vier de uma profecia, essa tal você tem que descartar e tem que suspeitar dela. Então tenha muito cuidado com o que você ouve, com o que você escuta, com a profecia que foi liberada para a sua vida, porque isto pode te dar vida, mas também pode tirar a sua vida. Deus te abençoe e te guarde em o nome de Jesus.